E aí pessoal, beleza? Hoje mais uma aula do Só Estudar, mas antes, é claro, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Gabriel e dou aulas particulares de matemática, química e física e biologia, concursos públicos, pré-vestibular e tudo mais. E hoje, na nossa aula do Só Estudar, mas deixa eu só lembrar um recadinho aqui. Antes de começar o nosso vídeo, por favor, já deixe o seu like ou o seu dislike, tá? E se inscreva no canal para que você não perca nenhum vídeo e ative o sininho para receber as nossas notificações, que é muito importante, isso ajuda na divulgação no YouTube e tudo mais, e o feedback também para saber se vocês estão gostando. Hoje, galera, a nossa aula é de física. Nós já do nosso Só Estudar, hoje é de física. Lembra que na primeira aula eu fiz uma apresentação do que é, né, a disciplina de física. Hoje nós vamos ver a primeira matéria do nosso curso de física, beleza? Então, qual será a nossa primeira matéria que vamos estudar? Que vai ser a cinemática. Sim, galera, cinemática é a primeira que a gente tem que ver. Cinemática a gente vai trabalhar com velocidade, deslocamento, enfim, nós vamos ver algumas fórmulas. Hoje, como vai ser uma aula para explicar uma matéria, e depois, evidentemente, eu vou fazer aula somente de exercícios. Vocês conhecem a dinâmica das nossas aulas, né? Então, bom, sem mais delongas, Lucas, o que significa cinemática? O que é essa matéria aqui? Vamos lá, acompanhando comigo. Na área de mecânica da física, a cinemática estuda e descreve o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas do deslocamento. Ou seja, ela só vê o que? O movimento. O movimento significa então que o que causou esse movimento, com o que causou esse movimento, isso pouco importa na cinemática. O que ela estuda e descreve é o movimento dos corpos, um objeto qualquer, sem se preocupar com as causas do deslocamento. Através da cinemática, é possível classificar e comparar os movimentos. Já o motivo da ocorrência é abordado na dinâmica, que vai ser a matéria depois dessa cinemática que nós iremos conferir, tudo bem? Eu sempre quero fazer com vocês no passo a passo, para que a gente não fique perdido. Vamos recapitular? Cinemática nada mais é do que a área da física que estuda o movimento dos corpos. Ponto. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou esclarecer para vocês, beleza? Então vamos continuar vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui a folhinha. Bom, antes da gente ver, né, toda a parte mais conceitual, conceitual não, da parte mais prática, desculpa, vamos ver os conceitos fundamentais da cinemática, beleza? Vamos lá, primeiro conceito, referencial. O que é o referencial? Ponto que determina se o objeto está em movimento ou em repouso, ou seja, se ele está parado. Galera, todo exercício, principalmente de cinemática e até mesmo lá na frente, né, na física, antes de qualquer coisa que você vai fazer, antes de qualquer raciocínio que você vai ter, primeira coisa que você tem que pensar é o referencial. E não é nem pensar, é para vocês identificarem qualquer atividade de física que envolve a cinemática. Pensem no seu referencial. Nós vamos ver um exemplo aqui para deixar isso bem claro, que vai determinar se o objeto está ou não em movimento. Vai depender sempre do seu referencial, tá? Lembre-se disso, com muito carinho, tá? Segunda informação, movimento. O que é o movimento? É a mudança de posição para se aproximar ou afastar do referencial. Ou seja, para ver o movimento você tem que ter o seu referencial. E dependendo do referencial, ele pode estar se aproximando ou afastando. Nós vamos ver um exemplo aqui muito importante e a gente vai entender isso de vez, tá ok? Então podem ficar tranquilos. Outro conceito fundamental aqui, ó. Repouso, quando a posição de um objeto não se altera em relação ao seu referencial. Ou seja, se o objeto, dependendo do referencial do que ele está se tratando, ele pode estar ou não em repouso.
mas o conceito de repouso é importante a gente descobrir, tá ok? Aqui eu estou falando os conceitos fundamentais, depois a gente vai ver na prática como é que é, tá bom? Outro conceito fundamental é a trajetória. E o que é a trajetória? É a linha que determina as diversas posições do objeto ao decorrer do tempo. É claro, se um objeto está em movimento ou em qualquer outra coisa, é importante a gente saber a trajetória dele. A gente vai ver a questão da direção, a questão do referencial e tudo mais. Vai ter uma direção, sentido e tudo mais. Dentro dessa linha que é a trajetória, linha que determina as diversas posições do objeto ao decorrer do tempo. Ou seja, significa que o objeto às vezes pode estar em outro lugar e isso com certeza variou com o tempo. Isso é muito importante para a gente, beleza? Outro conceito fundamental é o deslocamento. E o que é o deslocamento? É a distância percorrida entre o espaço inicial e final da trajetória, ou seja, a gente já vê uma variação. Lembrando que aqui é representado pelo símbolo delta, né, a variação. Que na física delta significa variação. Na matemática o delta significa b ao quadrado menos 4ac. E na química, delta significa aquecimento, que são características diferentes que vale a pena a gente lembrar, mas a gente vai ver isso gradativamente, ok? Tudo bem com relação ao deslocamento? Distância percorrida entre o espaço inicial e final da trajetória. Show? A gente pode continuar? Vamos lá. Último conceito, ponto material. Ou seja, o que é o ponto material? É um corpo cujas dimensões não interferem no estudo do movimento. Ou seja, dependendo do seu ponto, do material que você vai estar utilizando, é um corpo que não vai de nenhuma maneira interferir em relação ao estudo do movimento. É aquilo que vai promover o estudo do movimento, ou seja, ele não vai afetar de forma alguma. Show de bola? E nós temos o chamado corpo extenso. Ou seja, o que é um corpo extenso? É um corpo cujas suas dimensões são importantes para entender o movimento. A gente viu o ponto material e o corpo extenso, né? Que tem uma simples diferença entre eles, mas a intenção é em relação ao estudo do movimento. Um não interfere, o outro pode sim obter características que possam facilitar o estudo do movimento, que seria o corpo extenso. Belezinha? Tudo bem em relação aos conceitos? Molinho, né? Essa aula vai ser até um pouco maçante, principalmente porque vai ser muitos conceitos que a gente vai ver, tá ok? Então, não se preocupe. E na próxima aula podem ter certeza. Vai ter exercício pra caramba pra gente fazer. Show? Vamos lá. Agora, vamos ver um exemplo aqui legal que vai ser interessante pra gente entender essa coisa do deslocamento, que agora vai fazer sentido pra gente. Vamos lá. Por exemplo, um carro é tido como A, ou seja, é tido como A, ele é representado por A, e se movimenta para a direita em relação ao referencial, ou seja, nós temos um referencial B, que corresponde a uma placa parada próxima à faixa de pedestre. Bom, vamos ver aqui o esqueminha, ó. Temos aqui o desenho, ó. Eu tenho esse carro aqui, ó, que está percorrendo, né, está se movimentando para a direita, ou seja, ele está seguindo essa direção aqui, ó. Tudo bem? Nosso carro A, ele é tido como A, vamos chamar de ponto A. Puxar uma setinha aqui, ó. Ele é o nosso ponto A. Ok? E ele se movimenta para a direita em direção ao referencial B, que seria essa placa aqui, ó. Próxima à faixa de pedestre, né? Como está aqui no desenho. Ou seja, essa placa aqui é o nosso referencial B. Ou seja, baseando no movimento do carro, com o meu referencial, é importante a gente identificar o referencial, galera. Se não identificar, não faz sentido a resolução que nós vamos estar fazendo. Que é muito importante, para nunca esquecer, ok? Nosso referencial, ou seja, esse carro está movimentando à direita. Para a gente poder concluir se ele está ou não se movimentando, a gente precisa de um referencial. E o nosso referencial aqui, ó, é essa placa aqui, representada por B. Aí vamos lá. Se esse carro está se movimentando à direita, vocês concordam comigo que a distância do carro e a placa tá o quê? Tá diminuindo. Ou seja, o carro em relação àquela placa, ele está sim em movimento. Quanto mais ele está se movimentando, menor é a distância entre o carro e a placa.
beleza? Mas vamos lá, vamos ver isso de forma conceitual. Apertando aqui, ó. Sendo B o referencial, dizemos que A está em movimento em relação a B. Ou seja, está realizando uma trajetória, né? Que é essa trajetória aqui, ó, que eu representei com essa setinha aqui em cima. Pois a distância que ele está de B varia com o tempo, ou seja, lógico, conforme ele vai se aproximando, o tempo também vai variando. Note que o movimento realizado por um corpo depende do seu referencial adotado. Exatamente. Porque quando você está se movimentando, primeira coisa, qual é o referencial para eu poder diagnosticar se você está ou não se movimentando? Eu preciso de um ponto referencial para poder determinar se um determinado objeto, um corpo, está em movimento. Porque existem situações que um objeto ele pode estar em movimento e a distância entre você e aquele objeto permanece a mesma, ou seja, não tem um deslocamento em si em relação a você e aquele objeto. É só vocês imaginarem, por exemplo, o ônibus, quando você está dentro de um ônibus. O ônibus está em movimento, mas o ônibus em relação a você, a distância é sempre a mesma, por exemplo. Porque usando você que está dentro do ônibus como referencial, dá para ver que o ônibus não está se deslocando. Entendeu? Sempre depende do ponto de vista. Tudo bem? Então vamos seguir. Vamos lá, olha só essa última observação aqui, ó. O tipo de trajetória classifica o movimento em retilíneo quando o movimento é realizado em uma reta, né? Como foi esse exemplo do carrinho aqui, ó. Ó, uma reta que ele está percorrendo, né? Ou curvilíneo, ou seja, quando o movimento é realizado em uma trajetória curva, né? Essa movimentação circular. A gente vai ver situações que trabalham com isso mais pra frente, tá ok? Mas eu não vou complicar tanto a cabeça de vocês aqui não, tá? Bom, puxando o gancho desse movimento retilíneo, é claro, pessoal, não tem como não falar a respeito disso dentro da matéria de cinemática, que é o nosso movimento uniforme, que é esse cara aqui, ó. Nosso movimento uniforme. Show de bola? Bom, Lucas, o que é esse movimento uniforme então? Fala aí pra mim. Agora, aqui ó, temos aqui. Se em igual intervalo de tempo um corpo percorre sempre a mesma distância, seu movimento é classificado como uniforme, ou seja, ele sempre se movimenta da mesma maneira, sempre a mesma distância, sempre a mesma direção, toda aquela situação, o seu movimento ele é o quê? Uniforme, ou seja, linear. Ele não vai mudar em nada, vai permanecer sempre seguindo a mesma trajetória, entendeu? Isso é o chamado de movimento uniforme. Ou seja, pessoal, movimento uniforme é quando a minha velocidade é constante e a velocidade ela tem que ser diferente de zero. Todas essas características precisam ser feitas ao longo do percurso. Ao longo do percurso você vai poder diagnosticar como é que está sendo o deslocamento, se ele se deslocou ou não, se está em movimento ou não, tá? Essa é a principal característica. No movimento uniforme, a velocidade é constante e a velocidade é diferente de zero. Show de bola? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos ver esse camarada aqui, ó. No movimento retilíneo uniforme, o tão conhecido MRU, que é o que? A velocidade não muda em uma trajetória realizada em linha reta, ou seja, numa linha reta, que é diferente desse camarada aqui, do movimento uniforme, que pode ser diferentes tipos de movimentação, mas no movimento retilíneo uniforme, é o que? A velocidade não muda e em uma trajetória realizada em linha reta. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que a gente pode concluir? Ó, olha essa observação que é importante. A posição do corpo na trajetória pode ser calculada pela função horária da posição. A gente acabou de ver a questão das movimentações, mas para a gente poder mensurar matematicamente isso daqui, a gente precisa, né, saber a função horária em relação a isso, porque conforme ele vai se movimentando, o tempo também vai variando. Então, a posição do corpo na trajetória pode ser calculada pela função horária da posição, que é a qual? Essa formulazinha aqui, ó. S, né, de deslocamento final, igual ao deslocamento inicial, mais velocidade vezes o tempo, tá? Temos até aqui uma legenda onde, olha só que legal, vou deixar tudo assim didático para vocês. S é a posição final que é dada em metros. Essa unidade que vocês estão vendo posteriormente dos nomes dessas variáveis aqui, ó, metros
e a posição inicial, que também é dada em metros, a velocidade, que é dada em metros por segundo, e o tempo, que também é dado em segundos. Todas essas unidades que a gente acabou de ver representam o chamado SI. Lucas, o que é isso aí? O que é SI? SI é o chamado Sistema Internacional. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é visto por fora também do país. É o Sistema Internacional, é a unidade geral a respeito desses conteúdos, tudo bem? Sistema Internacional, tudo que a gente acabou de ver aqui. Belezinha? Vamos continuar? Vamos lá, partiu. Aí, como a gente viu a questão dos tipos de velocidade, movimento retilíneo, movimento retilíneo uniforme, como é que a gente vai trabalhar com isso agora? Antes da gente ver a questão das fórmulas da cinemática, é importante que a gente também entenda, já que nós vimos a respeito do movimento uniforme, a gente também precisa ver a respeito desse outro camarada aqui, ó. Que é, como a gente viu o movimento uniforme e movimento uniformemente variado, ou melhor, a gente vai ver uniformemente variado, tá? Desculpa, me embolei aqui. Que a gente vai ver isso daqui, ó. A gente viu o movimento retilíneo uniforme. Nada mais justo também da gente ver o movimento uniformemente variado. Bom, e o que seria esse movimento uniformemente variado, Lucas? Vamos dar continuidade, ó. O movimento uniformemente variado nada mais é se a velocidade variar em quantidades iguais no mesmo intervalo de tempo, o movimento é caracterizado como uniformemente variado. Sendo assim, a aceleração é constante e diferente de zero. Espera aí. Vamos ver mais uma vez. Se a velocidade variar em quantidades iguais no mesmo intervalo de tempo, o movimento é caracterizado como uniformemente variado. Significa que ao decorrer de um determinado percurso, de uma determinada trajetória, a velocidade ela varia. Ou seja, conforme ela vai aumentando ou vai diminuindo, a velocidade está sendo sim variada. E o que a gente pode concluir disso daqui, ó? Então, a gente pode fazer da seguinte maneira: como a velocidade pode variar para mais ou para menos, uma coisa é certa: a aceleração dessa velocidade ela é constante e a aceleração também é diferente de zero, dependendo de acordo com o percurso. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Agora a gente vai ver o movimento retilíneo uniformemente variado, que tem essa sigla aqui, ó, MRUV, né? Que muita gente fala, MRUV, que não sei o que. É isso daqui. E o que seria o movimento retilíneo uniformemente variado, pessoal? Ele é caracterizado pela mesma quantidade de aceleração de um corpo em linha reta. Então o que a gente pode concluir disso matematicamente? Observação, vamos lá, vamos observar aqui. Através da equação horária da velocidade, é possível calcular a velocidade em função do tempo. Ou seja, para a gente poder determinar a questão do movimento retilíneo uniformemente variado, a gente precisa ter noção dessas funções horárias que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tudo bem? Então vamos lá. E nós temos a nossa tão conhecida fórmula velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu não sei, eu não sou muito de gravar essas frasezinhas engraçadas, mas se vocês olharem, ó, me acompanha aqui, ó. Esse V aqui, ó. Vi vovó atrás do toco. Vi vovó atrás do toco. Ou V igual a V0 mais AT. Fica a seu critério como você quer se lembrar, tá? Pra mim, eu prefiro lembrar de forma conceitual. Tem gente que lembra com essas frases que também ajuda bastante, principalmente em vestibulares, né? Onde V é a minha velocidade final em metros por segundo e V0 é a minha velocidade inicial em metros por segundo. Lucas, mas existem outras variáveis que você não colocou. Cadê elas ali? É o que a gente vai ver agora. Nós temos essas outras variáveis aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a aceleração. Peraí, mais aqui embaixo. Nós temos aqui, ó, a aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado.
e nós temos o tempo que é dado em segundos. Lembrando que essas unidades é do sistema internacional. Isso daqui vocês não podem esquecer nem a pau. E isso daqui, ó, até rimei com o que é isso. Mas espera aí, Lucas. Essas fórmulas aqui é um pouco estranho para mim. Será que você pode ver no passo a passo de como que se estuda essas fórmulas? Só se for agora, né? É importante a gente ver isso de forma gradativa para a gente não se perder, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vê isso aqui? Bom, lembra quando a gente estava falando a respeito da cinemática e a gente precisa também tratar, né, das fórmulas, que a gente acabou de ver a questão das velocidades, movimento uniformemente e tudo mais. Vamos só tentar elucidar o que a gente acabou de ver aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver as fórmulas da cinemática. Partiu. Olha só como é que tá. Velocidade escalar média. Ô Lucas, o que significa velocidade escalar média? Que eu acho que você me confundiu porque você avançou um slide ou coisa do tipo. Slide não, uma folha, eu devo ter me perdido. Relaxa. Olha só. O que é a velocidade escalar média? O que é conceitualmente velocidade escalar média? Gente, velocidade escalar média nada mais é do que a rapidez com que é realizado o deslocamento por um corpo recebe o nome de velocidade média, né? Essa palavra escalar dá uma assustada na gente, mas é a velocidade média, ou melhor, é a rapidez, que pode ser calculada através da seguinte fórmula que nós vamos ver agora, tá? Vamos ver qual é a fórmula? Vamos seguindo aqui, ó. Olha que maneiro. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Lucas, o que é ΔS e o que é ΔT? ΔS é a variação, lembra que delta na física é variação. É a variação do deslocamento em que nós temos a posição final menos a posição inicial. Lucas, e o que é ΔT? ΔT é a variação do tempo. Nós temos o tempo final menos o tempo inicial. Escrevendo desse jeito a gente fica até um pouco perdido porque a gente não está tão acostumado. Mas vocês podem lembrar dessa maneira aqui, ó. Olha que formulazinha pequenininha, mais simples. Que eu vou até tirar aqui do espaço, ó. Velocidade média é igual a quê? S menos S0 sobre T menos T0. Deslocamento final menos o inicial. Tempo final menos o inicial. Tranquilo, né? Nada tão... Caraca, isso é impossível de aprender. Não é não, é tranquilo. Então, ó, vamos seguir. Nós temos aqui essas unidades, ó, em que meu VM é a minha velocidade média, que é em metros por segundo, em que ΔS é a variação do espaço, que é dado em metros, e a variação de tempo, que é feita em segundos, é dada em segundos. E todas essas unidades que nós estamos vendo aqui é o sistema internacional. Então podem ficar tranquilos, o que vocês estão vendo aqui é visto lá fora também, por isso que é chamado de sistema internacional. Belezinha? Agora vamos, olha só, que eu até coloquei aqui, né, que temos a observação. No sistema internacional, o SI, a unidade da velocidade é metros por segundo, como está aqui. Tudo bem? Como é a unidade da velocidade média aqui, metros por segundo. Por que é metros por segundo? Estamos trabalhando com a relação entre o espaço e o tempo. Então, o espaço que é dado em metros e o tempo que é dado em segundos. Por isso que fica com essa unidade aqui, metros dividido por segundos, ou metros por segundo. Ok? Vamos seguir. Agora, Lucas, o que é a aceleração escalar média? Ô nomezinho chato. O que isso significa? Vamos ver aqui, ó. Aceleração escalar média. Com o passar do tempo, a velocidade de um corpo pode mudar à medida que realiza o movimento. Show! A aceleração de um corpo faz com que a variação de velocidade durante um trajeto aumente ou diminua em dado intervalo de tempo. Ou seja, eu tenho um determinado objeto se movimentando. Ou a velocidade dele pode estar aumentando e à medida que aumenta ele tem uma aceleração, ou ele pode estar regredindo, ele pode estar realizando um movimento contrário, por exemplo, que isso é chamado, né, que isso também possui uma aceleração, mas uma aceleração decrescente. Quando você aumenta sua velocidade, você está tendo uma aceleração que faz com que sua velocidade cresça, velocidade crescente, beleza? Bom, e o que é essa fórmula da aceleração escalar média? É basicamente isso daqui, ó.
A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT, em que ΔV é o quê? É a variação da minha velocidade final menos a minha velocidade inicial. ΔT é a mesma coisa, tempo final menos inicial. Variação na física é sempre aquela coisa, final menos inicial, quando você está trabalhando com variação, beleza? Então vamos seguindo aqui, ó, onde ΔV é a variação da velocidade, em que ΔV tem essa pequena fórmula aqui, ó, que é a variação V final menos V inicial. E ΔT é a variação do tempo, que é o tempo final menos o inicial. E uma observação importante é que no sistema internacional a aceleração média ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se vocês esquecem essa informação, vocês podem estar errados na hora de resolver. Belezinha? Vamos continuar? Então, como eu mencionei a vocês a respeito do movimento uniformemente variado e tudo mais, e que a gente teve que voltar para essa parte para a gente poder elucidar a respeito da aceleração, a gente vai ver agora isso daqui, ó. Vamos ver uma fórmula que vai ser muito importante e recomendo que você copie ao assistir a aula. A posição do corpo durante a trajetória pode ser calculada através da seguinte equação, ou seja, a partir do momento que o meu corpo ele está promovendo uma movimentação, ou seja, ele está alterando a sua velocidade, alterando a sua distância em relação ao meu referencial, nós vamos ter essa fórmula aqui, ó. Olha só que fórmula linda. Deslocamento final é igual ao deslocamento inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa equação aqui, ó, vocês vão usar pra caramba. Recomendo que você está assistindo esse vídeo, dê uma pausa, depois copie, tá? Porque é muito importante, beleza? Vamos lá. Onde S é a minha posição final, que é dada em metros, né? E o meu S0, que é a posição inicial, que também é dada em metros, lembrando que as unidades é do sistema internacional. V0 é a minha velocidade inicial, que é dada em metros por segundo. A aceleração, que é dada por metros por segundo ao quadrado. E o meu tempo, que é dado em segundos, tá? É muito chato eu ficar falando, a unidade é assim, assado. Mas se você está fazendo uma prova de física, muitas das vezes, e você esquece disso, o professor ele pode vir a estar a dar errado na sua resolução, tá? Que é muito importante que você que está assistindo esse vídeo não esqueça. E eu espero estar podendo te ajudar. Como nós vimos essa fórmula e como vimos outras fórmulas também a respeito da cinemática, nada mais justo da gente ver aquela famosa equação, que é a equação de Torricelli, ou equação de Torricelli, né? E o que é essa equação de Torricelli? Eu falo Torricelli, eu posso estar errado, mas enfim, eu prefiro falar assim. A equação do Torricelli, ela é utilizada para relacionar a velocidade e o espaço percorrido no movimento uniformemente variado, que foi o que a gente acabou de ver ali, tá? Ou seja, no movimento uniformemente variado vai haver situações que a gente vai ter que usar essa fórmula da equação de Torricelli. Lucas, mas o que é essa fórmula de Torricelli? É o que eu vou mostrar para você agora. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, né? Onde V é a minha velocidade final em metros por segundo e a velocidade inicial, que também é dada em metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado, e ΔS é o espaço percorrido em metros, é a variação, né, do deslocamento, o S final menos o S inicial, que nós vamos ter o ΔS. Então vamos lá. A partir daqui a gente já viu toda a matéria que nós precisamos estudar. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido todas essas matérias que a gente viu aqui. A aula pode ter sido um pouco maçante, muito conteúdo para ler, muito conteúdo para ver, mas isso daqui eu só estou dando aquela pincelada para que a gente possa começar a ver a parte mais dinâmica da nossa aula, beleza? Pessoal, se você gostou dessa aula, por favor mesmo, não esqueça de dar o seu like. Aqui deixa eu só botar os desenhos. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Coloque crítica se você gostou. Ah, muito importante também, que eu fico esquecendo sempre quando eu estou dando aula. Aqui, gravando vídeo aula para vocês. Eu sempre esqueço dessa informação. Pessoal,
O Só Estudar tem uma fanpage no Facebook que é chamada, né, de Só Estudar, e nós temos o Instagram, que eu vou pedir para vocês adicionarem. E o Instagram é soestudar.aulasparticulares. Todos os dias faço um post, tiro uma foto do que foi a nossa aula, de outras aulas que podem vir, né, a estreia de biologia que vai acontecer na semana que vem. Então, porque eu sempre deixo vocês atualizados do que vai acontecer daqui para frente em relação às nossas aulas. Certinho? Acho que eu não estou esquecendo de mais nada. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e só estudar. Fui!